E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que tenham passado bem a semana. E, primeiramente, que privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, poder falar um pouco daquilo que ele escreveu aqui. Amém? Bom, então vamos direto ao ponto. Abram... pode sentar também, não é verdade? Vamos direto ao ponto. Abram as Bíblias de vocês em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 13. A gente vai ler do 13 até o versículo 26. Tudo bem? Hoje, o tema que nós iremos tratar... Olha só. O tema que nós iremos tratar é o andar no Espírito. Nós iremos falar 3 verdades, 3 marcas de uma pessoa que de verdade anda no Espírito. O que é andar no Espírito? A Keila orou sobre isso. O que é andar no Espírito? O que é esse renovo do Espírito Santo que a gente fala todo sábado e todo domingo? Amém? E tem 3 pontos, como eu falei, que é o amor, a dependência e a santidade. Bom, acho que todos acharam, então vamos ler. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Vamos orar? Então, curvem suas cabeças. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um culto do Soul que o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelo devocional, por tudo que o Senhor já vem feito. Senhor, nós oramos agora pela palavra. Pai, que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, que possamos compreender aquilo que o Senhor está querendo falar aqui e que o Teu nome, no fim de tudo, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, antes da gente falar do texto propriamente dito, vamos explicar a carta, porque isso é fundamental para que a gente consiga entender o texto também. A carta aos Coríntios, ela foi a carta dos Gálatas, foi a primeira carta escrita por Paulo. Pelo menos é o que as pessoas acham. As pessoas acham que ela foi a primeira carta escrita por Paulo, e ela é a primeira carta e única carta que não foi escrita para uma igreja. Ela foi escrita para várias igrejas. Ela foi escrita para as igrejas da Galácia. Por isso que são Gálatas, e não só Gálata. Enfim. Aqui ele tenta combater a heresia que você precisa das suas obras para poder ser salvo. Paulo fala: cara, você não consegue. É só por Jesus, é só pela fé em Jesus. Sozinho você não consegue. Então, não caiam no conto desses falsos mestres que falam que vocês conseguem. É isso que Paulo estava querendo dizer. Então, com isso, também vamos entender outra coisa. O que é a carne? Do versículo 13. Carne, no Novo Testamento, já adianto para vocês, não é uma picanha fatiada. Não é carne, não é nada disso. Carne
é a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, carne é tudo de mal que nós fazemos. É meio que o nosso estado natural de fazer coisa errada. Resumindo, é isso. Então vamos lá. O primeiro ponto, o amor. Do versículo 13 ao 15, vamos reler esses versículos. Sempre deixem na passagem, tudo bem? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem. Gente, a gente tem que entender isso plenamente. A primeira marca de uma pessoa que anda no Espírito é que ela ama o seu próximo. Como a gente já falou, a natureza pecaminosa é tudo que a gente faz de mal. E eu quero que vocês reparem, como tudo que a gente faz de mal, na realidade também está associado com o quão a gente pensa no próprio umbigo. A gente pensa muito em nós mesmos, ou seja, cara, eu vou fazer isso daqui, não vou fazer isso daqui que minha mãe pediu, porque eu não quero, porque eu quero agora fazer algo que me deixe feliz e deixe o dever de lado. Tudo que a gente faz de errado é porque a gente quer preservar o nosso próprio umbigo e satisfazer o nosso próprio ego. É isso que Paulo está falando aqui quando ele fala de natureza pecaminosa. Ele está falando que nós naturalmente somos egoístas e egocêntricos. Isso é meio pesado. Mas aí ele fala, gente, vocês foram salvos, vocês foram libertos por Jesus. Não vivam mais nesse egoísmo. Não sejam mais egoístas. Se a gente olhar para a história, a gente vai ver que diversos povos, a maioria deles deram ocasião à vontade da carne. A gente pode citar todas as guerras, as mortes, todos os adultérios que estão registrados na história. Todos os homens, em sua grande maioria, deram vontade à carne, deram ocasião à carne. E o quanto que a nossa geração faz isso? Um exemplo que eu coloquei aqui é ficar. O que é ficar? Ficar é você pegar outra pessoa e usá-la como objeto para o seu próprio prazer. Isso daqui vai completamente de encontro, ou seja, é ao contrário daquilo que Paulo está falando aqui, para a gente amar o nosso próximo. Ficar não é amar o próximo, gente. Ficar não é amar. Isso é algo muito importante. Jesus Cristo não nos usou como objetos para prazer próprio. Jesus Cristo nos serviu, nos amou, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai e pudéssemos agradar a Ele. Nós não devemos usar o outro como objeto de prazer. Agora, indo mais especificamente para aquilo que a igreja da Galácia estava fazendo, vamos aqui para o versículo 15 novamente. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Não sei se vocês já viram no Animal Planet, quando você vê um leão caçando um cervo, ele encontra o cervo, ele pula em cima do cervo, agarra o cervo pelo pescoço e meio que carrega para o bando dele e despedaça o cervo. Despedaça. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando da igreja da Galácia, das igrejas. Eles estavam sendo como leões, despedaçando uns aos outros, sendo desunidos. Gente, vamos pensar um pouquinho. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa com as nossas palavras? Em quantos momentos a gente não faz fofoca, a gente julga o nosso irmão? Em muitos momentos, até puxando o gatilho para a escola bíblica dominical, nós estamos estudando os pecados aceitáveis. Em uma das aulas, que é sobre fofoca, o autor coloca algo interessante: a fofoca do bem. Quantos momentos a gente vai, fala mal até a 15ª geração do nosso amigo, fala mal até do tataravô dele, para depois a gente falar, quem somos nós para julgar, não é mesmo? Ou, vamos orar. Depois de você destruir a vida do seu amigo para outra pessoa, você tenta manter uma aparência de santidade. Quantas vezes a gente não faz isso, gente? Em quantos momentos a gente
para manter uma aparência de santo para os nossos amigos, a gente fala essas frases no final, que na realidade nós estamos pecando. Isso é pecado. Pecado dos graves, que Deus fala que abomina em Provérbios. É a 7ª coisa que Deus abomina. Isso é pecado. Para concluir o ponto do amor, eu gosto de uma frase que a minha mãe direto fala para mim. Ela fala no Instagram também. Minha mãe tá ali, ó, é a de verde, para quem não conhece. E ela... Uhul! E ela sempre fala um negócio para mim, especialmente quando eu não quero cumprir alguma tarefa. Confesso. Ela fala: filho, maior é o que serve. Cara, tem maior valor você levar o seu irmão para perto de Jesus do que você difamar até a 10ª geração dele. Se o seu irmão está aqui no sonho e você sabe que ele está passando, sei lá, por um pecado, em vez de você chegar e falar para outra pessoa o que ele está passando e se pagar de tão santão, de os maiores santos do universo e que não cai nesse pecado, cara, ora com ele, ajuda ele, encoraja, faz um devocional com ele. Se algum irmão fez algo contra você, não vai falar para 300 pessoas o que ele fez. Resolve. Nós temos que ser um corpo em que Jesus é a cabeça de tudo. Nós temos que amar o nosso próximo. Depois disso, no segundo ponto, o apóstolo Paulo, ele nos explica como. Porque depois de você falar que você tem que amar o próximo, diante de tudo que acontece com o nosso próximo, a gente fica pensando, como que eu amo o meu próximo? Porque o nosso próximo é realmente difícil de amar. Vamos lá para o versículo 16 até o versículo 18. Vamos lá. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gente, eu não sei se vocês já perceberam que se você ler esses versículos muito rápido, tipo, muito rápido mesmo, parece que até Paulo está se contradizendo. Porque ele fala, de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. E aí, um versículo depois, gente, mas assim, a carne de vocês, ela é meio zoada, assim, então vocês não vão fazer o que desejam, vocês vão satisfazer os desejos da carne. Bom, obviamente, como a Bíblia não tem contradições, não é isso que Paulo está falando. Queria fazer um exercício com vocês, que é inverter o versículo 17 e 16, não é certo isso, mas para compreender aquilo que o texto está querendo dizer, vai fazer mais sentido. Que é, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Fica mais fácil de entender. Cara, como a gente já falou, a carne é nosso estado natural de maldade. Nós não somos tão bons quanto a gente pensa. Isso é muito importante da gente entender. Você não é o bonzão, você não é a boazona. Você não é o Superman e nem a outra é a Mulher Maravilha. Nós não somos esse tipo de gente. Nós não somos bons naturalmente, eu digo. Nós temos uma natureza carnal, que Paulo fala aqui que está em guerra com o nosso espírito. O termo grego, ele derivou 2 palavras, milita e militar. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que vamos supor que essa caixa de som é uma moita e que tem uma pessoa onde a Júlia está sentada ali. Ó. É como se a carne estivesse aqui, a Júlia está ali e ela está só escondida esperando a Júlia dar uma brecha. Que brecha é essa? Por coisas que a gente ouve, músicas que a gente ouve, que usando o vocabulário mais pesado, são músicas que Deus odeia, filmes que a gente vê, que a gente sabe que Deus iria odiar, amizades que a gente tem que nos levam para longe de Deus. Essas são as brechas da carne. Ela está só esperando que o cristão baixe a guarda e, dominar ele.
E como eu já falei, nós não somos tão bons assim. Então, se depender da gente, se depender da minha vontade, do meu esforço, na realidade eu não vou nem abrir uma brecha, eu vou deixar ela entrar, eu vou abrir a porta para ela entrar aqui. Se depender da gente, a gente vai... Opa, entra aí. Porque nós, de novo, eu vou reforçar bastante isso. Nós não somos tão bons quanto a gente pensa que a gente é. Depois de acabar com a esperança, Paulo, ele fala no versículo 16, e fala, a maior esperança e promessa que um cristão pode ter, além da salvação, porque a salvação é a maior. Ele fala, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E no 18 também, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gente, existe esperança, existe uma promessa. Nós, naturalmente, não somos bons. Nós somos pecadores, depravados, destituídos da glória de Deus, como fala em Romanos 3:23. Mas, pelo Espírito Santo, é que nós conseguimos vencer os nossos pecados. É somente pelo Espírito Santo que a gente consegue viver a plenitude que Deus tem para nós. É somente pelo Espírito Santo que você vence a sua carne, que você vence o desejo pecaminoso. É somente pelo Espírito Santo que você consegue amar o seu próximo. Porque convenhamos, como eu falei, é difícil amar o nosso próximo. Nosso próximo às vezes é chato, mas nós temos que amar. E é somente pelo Espírito Santo que é possível amar o nosso próximo. Somente por Ele, somente por Ele. Cara e moça, eu não sei como você veio aqui. Eu não sei como foi a sua semana. Não conheço, me sinto até velho falando disso, eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Mas, cara, eu não sei o que você fez essa semana. Eu não sei se todo dia à noite você chega e fala, meu Deus, eu não aguento mais cair. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Antônio, você não está entendendo. Eu caio todo dia, eu não aguento mais. Irmão, irmã, provavelmente você está andando pela sua carne. Ande pelo Espírito. Se renda ao Espírito Santo. Enquanto eu estava estudando a passagem, eu vi uma analogia do nosso querido Hernandes Dias Lopes. E ele diz o seguinte: quando alguém vai fazer uma trilha, geralmente tem um mapa. E aí você se vira para seguir o mapa. Digamos que tem um guia no início da trilha falando, ó, tem esse mapa aqui, você vai seguir essa trilha. Depois de falar isso, ele fala, o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é como um guia que nos pega pela mão. Fala, cara, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. É interessante, me veio agora, quando a gente lê o livro, não sei quantos aqui gostam de ler livros, mas o livro do Peregrino, o Miguel não gosta de ler livros ali, ó, ele está falando que não gosta. Mas, se vocês um dia lerem um livro chamado O Peregrino, eu acho que é o meu livro favorito da vida, a gente vê que em todos os momentos que os viajantes, resumindo, a história são dois viajantes, é uma história de ficção, e esses dois viajantes estão seguindo para a cidade celestial, ou seja, para o céu. Eles estão indo para o céu, e aí eles têm que seguir pelo caminho estreito que Jesus fala. Os únicos momentos que eles saem desse caminho estreito é justamente quando eles olham para o outro lado do caminho e vão, por esforço próprio, querer chegar ao céu. Gente, isso é a gente. Se a gente quiser viver o que Deus tem para nós, por nós mesmos, por nosso próprio braço, a gente vai pecar, a gente vai falhar, a gente todos os dias vai falar, Senhor, me perdoa, e eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. E aí depois você faz de novo e fica nesse ciclo infinito. Mas Deus não quer isso. Se você está passando pelos famosos pecados de estimação, se você está passando por qualquer coisa que seja, se renda ao Espírito Santo. E é só assim que você vai ter vitória, no nome de Jesus. Olha só, já cheguei no terceiro ponto. Terceiro ponto. Agora a gente vai ter que ler bastante. Santidade. A gente vai ler do versículo 19
até o versículo 26, tudo bem? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Galera, esse é o momento que todos nós, isso me inclui, chora e a mãe não vê. Por que está acontecendo aqui? Paulo está falando de forma bem simplificada. E isso é duro. Talvez você chegue para mim e fale, não, Antônio, não. Mas, lamento em dizer, mas é isso que o texto fala. Se você vive em prática das obras da carne, eu não estou falando de alguém que está lutando contra o pecado e se arrepende. Estou falando de alguém que vive isso. Se alguém aqui vive essas obras da carne e não se arrepende, vive nelas, tem prazer nelas e não se volta para Deus, Paulo é bem claro: não herdará o reino de Deus. A terceira marca de alguém que anda no Espírito é andar em santidade. É impossível alguém falar que tem o Espírito Santo e não viver em santidade. É impossível você ser cristão e o fruto do Espírito, como diz aqui, não ir aflorando em você. Quando a gente fala de obras da carne, a gente está falando daquilo que a gente mesmo faz. Ou seja, isso é natural para a gente. Obras da carne são naturais. Como a gente já falou algumas vezes, nós não somos tão bons assim. Então a gente faz as obras da carne de forma até que natural, faz parte do nosso DNA praticamente. O fruto do Espírito não. O fruto do Espírito vem, correlacionando com o segundo ponto, ele vem de forma sobrenatural, da parte de Deus. Então, como Paulo fala, se você um dia viveu pelo Espírito, se um dia você fala que se converteu, se um dia Jesus encontrou seu coração, é impossível que você não tenha o fruto do Espírito. É possível que você esteja gradualmente, como todos nós, crescendo nele. Mas é impossível que você não tenha, e é impossível que você viva dessa forma aqui que ele fala nas obras da carne. É impossível que você viva e não se sinta arrependido em cometer imoralidade sexual, em ficar com outras pessoas, em adulterar. E quando a gente fala de adultério, é importante a gente olhar para aquilo que Jesus fala que é adultério, e não aquilo que a cultura fala. Jesus fala que se você olha para uma garota, ou você olha para um garoto e já o cobiça, você já está adulterando. Então, se você vive em adultério e não dá aquele negócio, tipo, no fim do dia, Senhor, me perdoa, você não é no reino de Deus. Se você vive em idolatria, e idolatria é tudo aquilo que a gente põe no lugar de Deus, você também não herda. Se você vive sem amar o próximo, ou seja, brigando constantemente, fofocando, e também não se arrepende disso, vive e tem prazer nisso, você, meu amigo, não herda o reino de Deus. Se você se embriaga, usando termos acho que mais jovens, se você gosta de na sexta-feira à noite ou no sábado à noite tomar um uísque com Red Bull, um copão, e se embriaga disso, tem prazer nisso e não tem prazer em Deus, cara, você não herda o reino de Deus.
Se você sai daqui do Sul, vai para qualquer lugar que seja, para qualquer festa que seja, e faz qualquer tipo de prática errada, qualquer tipo de pecado, e não se arrepende, você não sente arrependimento. De novo, eu não estou falando daqueles que caíram e estão lutando contra o pecado. Estou falando daqueles que têm prazer em práticas pecaminosas. Cara, desculpa, mas você não vai herdar o reino de Deus. A vida cristã, a nossa vida, para fazer uma analogia e exemplificar um pouco melhor, tem um pastor que eu gosto, e um dia ele falou que foi viajar para a África do Sul. Aí, viajando para a África do Sul, ele chegou num ponto, só que a cidade que ele ia ficar era tipo, imagina que aqui está a África do Sul, a cidade dele era aqui, tipo, bem lá embaixo. Ele teria que andar 5.000 quilômetros. Andar não, né? Dirigir 5.000 quilômetros. Beleza. Ele dirigiu, passou vários dias dirigindo, chegou na cidade e ele fala. Os amigos dele perguntam para ele, já dando o nome do pastor, Augustus, você teve alguma dificuldade? E aí ele falou, olha, em 5.000 quilômetros o meu pneu furou uma vez. Essa é a vida cristã, gente. É a gente andar não, mas vocês vão entender, andar 5.000 quilômetros sem que o nosso pneu fure. E aí ele fura uma vez, como um acidente. Pecado não nos define mais, como o Lucas falou, o pecado não é mais nosso Senhor. Não tem cabimento um cristão e pecado, é tipo água e óleo. Não se mistura. E se tem uma misturinha, que é quando você realmente coloca os dois líquidos e aí mistura um pouquinho e depois volta ao normal, é um acidente. É puramente acidente. Se seu pneu furou em 5.000 quilômetros, cara, fique em paz. Confesse os seus pecados. Se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda impureza. Agora, se você vem aqui e o seu pneu está furando de 50 em 50 metros, olha, tem algum problema. Não é possível. Como cristãos, como eu disse, não tem cabimento. Para concluir, louvor, pode subir aí. Eu estou no louvor, né? É meio estranho eu falar isso. A gente tem que entender o que é o Evangelho. Todo sábado a gente vem aqui, a gente levanta a mão. Todo domingo a gente vai, levanta a mão. Faz um procedimento padrão cristão. A gente fica aqui, ó. Faz o procedimento padrão do cristão. Levanta a mão, aí ouve a palavra, aí o pastor falou uma frase muito impactante, você fala glória a Deus, e aí todo mundo começa a bater palmas, porque foi muito impactante. Mas em quantos momentos a gente não sabe o que é o Evangelho? Queria contar com uma narrativa. Porque basicamente a gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, exceto as cartas e os poéticos. Gente, Deus criou o ser humano. Deus nos criou. Deus criou o ser humano Adão e a ser humana Eva. E criou eles para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? Viver de forma que agrade a Deus. Viver em santidade. Ter um relacionamento com Deus. Não é só cumprir regras, cumprir uma série de regras rígidas, mas é sim viver um relacionamento de comunhão com Deus. Deus criou eles. Só que em algum momento o ser humano escorregou. O ser humano desobedeceu. E desobedecendo, acontece aquilo que eu falei. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nós pecamos. Se você ler todo o Antigo Testamento, e um conselho para quem está lendo Bíblia e está no Antigo Testamento, tenta ler o Antigo Testamento com uma visão de Jesus. Tente achar Jesus nas passagens. Tente achar o Evangelho em cada passagem. Em todo o Novo Testamento, no Antigo Testamento, você vai ver Deus querendo redimir a humanidade. Então, por exemplo, ele faz a promessa para Abraão, por meio da sua descendência, ele abençoa os povos. E quando ele fala isso, ele quer dizer, vai ter um descendente seu, além do Israel, mas vai ter um descendente no futuro seu,
que é Jesus, que vai abençoar todos os povos com salvação eterna. Tudo bem. Depois se levanta Moisés. Só que Moisés peca. Moisés age com infidelidade. Moisés preferiu confiar no próprio entendimento de bater na rocha e sair água do que confiar em Deus. Depois surge Josué. Mesma coisa, pecou. Depois surgem os juízes. Eu estava lendo os juízes hoje e é interessante como começa bem e termina muito mal. Porque começa com um libertador bom e termina com todo mundo falando. Todo mundo fazia o que bem entendia e era isso. Não tinha rei, todo mundo fazia o que queria. E como a gente falou, imagina o que acontece quando todo mundo faz o que quer. É morte, destruição. Tanto que a gente vê eles construindo ídolos, eles recriaram em si algo que era proibido por Deus. Isso deu Deuteronômio 7. Proibido por Deus. Depois se levanta Davi, todo mundo sabe do adultério de Davi. Depois se levanta Salomão, estou falando das figuras messiânicas. Salomão, a gente não precisa nem falar nada. Depois se levantam os profetas, e todos os profetas falam: olha, vai surgir um homem, e esse homem é o Salvador da humanidade. Esse homem leva sobre si os nossos pecados, o nosso fardo, e nos liberta, nos traz salvação. É esse homem. Até que Malaquias acaba, e Deus fica 400 anos em silêncio. Pelo menos silêncio profético. Fica 400 anos sem usar nenhum profeta. Aí começa Mateus. Enfim, começa Mateus. E os evangelhos. Jesus Cristo veio, nunca pecou, era o próprio Deus, era 100% Deus e 100% homem. Eu sei que isso não faz sentido nenhum de forma natural, mas era isso que Jesus era. Nunca pecou, foi tentado, mas não pecou. Morreu uma morte que era para ser minha e sua. Se a gente olha para a crucificação da época, se um dia vocês quiserem estudar, vocês vão ver o quão terrível era um homem ser crucificado. Nas peças de teatro a gente representa os pregos na mão. Só que os pregos estavam aqui. Imagina a dor que é ter um prego aqui onde está minha pulseira. Tudo isso Jesus fez porque o Pai nos amou, porque o Pai queria nos salvar, porque o Pai queria nos redimir. Essa dor aqui nos punhos era para ser nossa, mas Jesus Cristo tomou para Ele, para nos salvar, para nos libertar, para que hoje nós pudéssemos viver desse jeito, viver manifestando o fruto do Espírito Santo. O último capítulo, digamos assim, dessa narrativa é Atos capítulo 2. Quando se cumpre a promessa de Joel capítulo 2. Quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles começam a falar línguas como línguas de fogo. E aí, em algum momento, alguém fala: meu Deus, eles parecem bêbados. Só que aí Pedro vai e faz provavelmente a pregação mais emblemática do cristianismo. Ele fala: nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo quer de nós. Deus quer que nós sejamos cheios. Deus, como fala aqui, que em Jesus crucificamos a carne. Deus quer que todos os dias nós assumamos, nossa palavra difícil, que nós venhamos a assumir a identidade que existe em nós, de mortos, há 2000 anos atrás. Se você foi salvo, você também foi crucificado com Jesus, a sua carne foi crucificada com Jesus. Todo dia nós temos que assumir a nossa identidade e viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, em amor, dependência e santidade. Gente, queria que vocês fechassem os olhos. Queria que a gente fizesse os 2 momentos de oração rápidos. Aí eu passo para o Mateus, eu preciso tocar. Passo para o Mateus. Fechem os olhos. O primeiro, eu queria perguntar, se existe alguém aqui que está vivendo nessas práticas, imoralidade sexual, idolatria,
embriaguez. Eu primeiro falar, se você continuar assim, você não vai herdar o reino de Deus. Isso não vai te trazer vida de verdade. Isso vai fazer com que você jogue fora a sua vida e não que você viva de verdade. Jesus Cristo está chamando a gente, está chamando você. Se você nunca aceitou a Cristo, Ele está te chamando hoje. Se existe alguém assim, dá um sinalzinho com a mão, rápido, para a gente orar por você, para que você tome a melhor decisão que um dia você poderia tomar. A decisão de abandonar os seus pecados e viver para a glória de Cristo. Que é só assim que você vai ter vida de verdade. Existe alguém? Que eu vejo, não. Amém. Se todos estão em Cristo, queria que, novamente, como aquela já fez esse momento, queria que nós refletíssemos um pouco sobre como tem sido a nossa vida, como tem sido a nossa semana. Será que nós estamos vivendo pela carne, andando pela carne, satisfazendo as vontades da nossa carne? Ou será que nós estamos andando no Espírito, em santidade? O Senhor deseja isso, pessoal. Se em todos esses momentos de reflexão, esse aqui, o daquilo na hora da oração dela, todos esses momentos você percebeu que, a minha vida não está legal. Eu sou cristão, mas a minha vida não está legal. Cara, vem aqui para frente. Não precisa ter medo. Nós queremos orar por você. Nós queremos te ajudar se for necessário. Nós temos dois líderes maravilhosos que querem te ajudar depois. Não só eles, como temos o Luiz também, temos o Kleber. Essas pessoas, elas querem te ajudar. Se você te refletindo, percebeu que, cara, eu não estou vivendo bem. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ser avivado, renovado pelo Espírito Santo. Vem aqui pra frente, enquanto nós mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Quero ser a sua casa. Se você hoje quer libertação disso, eu sei, não venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, pode vir mais na frente. O Espírito sobre a carne. Se há mais pessoas, já bem-vinda. Não perde tempo, os intercessores estão Espírito sobre a carne. Não perde seu tempo. Pai, em nome de Jesus, estamos em tua presença, Deus. E colocamos cada vida aqui em tuas mãos, Senhor. Pedimos a ti, Pai, que o Senhor possa estar endireitando os passos. Endireitando os passos agora, em nome de Jesus. Eu repreendo toda ação de Satanás que venha falar em nossos ouvidos, que venha ofuscar a nossa mente, que venha retirar a tua presença de nós, que venha retirar nós dos caminhos do Senhor. E peço a ti, ó Deus, que o Senhor possa estar transformando o nosso coração em nome de Jesus.
Senhor possa estar vindo com mais agora do Teu Espírito, Pai. E que a gente venha, Senhor, a caminhar no Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Vem com poder, vem com restauração, vem com transformação agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus.